9 de setembro, Café com Deus Pai. Decida obedecer. Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: Façam o que ele mandar. João, capítulo 2, versículos 4 e 5. Antes de lermos a mensagem, esse texto nos conta o momento em que a mãe de Jesus, Maria, chegou até ele e disse num casamento que estava acontecendo na cidade de Caná da Galileia que o vinho tinha acabado. Então Maria, a mãe de Jesus, foi até ele e disse: Acabou o vinho. E aí, vamos ler aqui na tela. E aí, Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: Façam o que ele mandar. Então, nessa hora em que Maria disse para Jesus que o vinho tinha acabado, como que convocando Jesus para que ele fizesse alguma coisa em relação a essa situação, Jesus disse para ela: Você não precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Então, a mãe de Jesus olhou para os empregados ali daquele casamento e disse para eles: Façam o que ele mandar. Vamos ler aqui então a mensagem de hoje que fala sobre obediência. Decida obedecer. Comumente, atribuímos o milagre nas bodas de Caná como o primeiro de Jesus. Após isso, ele operou muitos outros. Mas o fato é que João, ao encerrar seu relato do Evangelho, diz que, se tudo que Jesus fez fosse registrado, o mundo não comportaria tantos livros que seriam escritos. É interessante notarmos isso, pois Jesus continua operando milagres hoje. Muito do que experiencio em minha vida é fruto de intervenções sobrenaturais dele. A forma com que Jesus respondeu a Maria nos ensina que no reino de Deus não há privilégios. Ela, ao se deparar com uma situação contrária e aparentemente sem solução, sabia a quem recorrer, ensinando-nos a depositar nossas esperanças naquele que pode todas as coisas. Podemos aprender valiosas lições com Maria, como temor, ousadia, fé e obediência. Temor significa respeito. Tem muitas pessoas que leem essa palavra temor e pensam que temor significa ter medo. Mas temor significa respeito altíssimo a Deus. Então, Maria, ela nos ensina isso. Ela era mãe de Jesus, ela certamente tinha visto os milagres que ele fazia. Então, e ela sabia que ele tinha sido concebido pelo poder do Espírito Santo. Quando você abre a Bíblia em Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, você lê o capítulo 1 e o capítulo 2, você vê toda a história a respeito do nascimento de Jesus e ali está registrado que ela teve um encontro com o anjo Gabriel que disse para ela que ela daria luz a Jesus e que Jesus seria o Filho de Deus. Então a Maria nos ensina temor, respeito a Deus, ousadia, porque ela teve confiança de pedir a Ele, faça alguma coisa, acabou o vinho. Ela teve fé, ela acreditava nele e ela obedeceu. Quando Jesus disse para ela: Você não precisa me dizer o que eu preciso fazer, ainda não é minha hora. Ela obedeceu. Ela era a mãe dele, mas ela sabia que ele era o seu Senhor. Então ela só olhou para os empregados e disse: Façam tudo o que ele mandar. Ela teve obediência. Então aqui, obediência sempre envolve riscos. E na maioria das vezes o desafio não está em conhecer a vontade de Deus,
mas em obedecer a ela, obedecer à vontade de Deus. Isso porque muitas vezes, ao errarmos, temos entendimento disso, mas negamos nossa própria consciência. A obediência pavimenta o caminho que nos leva a grandes milagres. Por isso é essencial saber que, se não caminharmos de acordo com a palavra de Deus, não viveremos de acordo com o que Ele tem para a nossa vida aqui na Terra. A obediência é testada, principalmente em tempos difíceis, e é uma chave capaz de abrir portas onde não existem. Obedecer nem sempre é o caminho mais fácil, mas definitivamente é o mais recompensador. Então ele está dizendo aqui que muitas vezes a obediência envolve riscos. Quando ele fala aqui no topo da tela, obediência sempre envolve riscos. Envolve riscos porque nós fazemos os nossos cálculos nas circunstâncias da vida. E muitas vezes Deus diz: não faça nada, apenas espere. E nós ficamos aflitos e queremos resolver o problema com as nossas próprias mãos, porque nós temos uma visão a respeito daquela situação. Mas Deus, ele sabe a respeito de tudo. No caso aqui do milagre da transformação da água em vinho no casamento, Maria, que estava na festa, ela viu que o vinho tinha acabado. Então ela foi até Jesus e disse que estava faltando vinho. Jesus olhou para ela e disse: ainda não é a minha hora. Então Jesus estava dizendo: eu não vou realizar o milagre agora. Então ela obedeceu. Mas se coloque no lugar de Maria. Talvez aquele casal que estava em Caná da Galileia certamente eram amigos dela. E ela estava pensando: acabou o vinho. Mas ela não disse nada, ela olhou para os empregados e disse: façam o que ele mandar. Em outras palavras, ela obedeceu. Ela entendeu que Jesus faria o milagre na hora dele, como ele quisesse fazer. Se você abrir a Bíblia em João capítulo 2, a Bíblia fala que Jesus pegou 6 talhas, onde ficavam as águas para as pessoas se lavarem. E Jesus, aquelas talhas estavam vazias. E Jesus disse: encham essas talhas de água. E aí depois Jesus disse: agora apresentem o conteúdo para o mestre, que é responsável pelo vinho da festa. E aí aquele mestre foi, experimentou aquele vinho que havia sido transformado da água em vinho e disse que aquele vinho era muito bom. Então, Maria obedeceu. E ela disse para os empregados: obedeçam a ele. Qual era o risco envolvido ali? Olhando na perspectiva do lado de fora, certamente que a Maria, ela ficou pensando: será que ele vai fazer alguma coisa? O que será que ele vai fazer? O vinho já acabou, mas ele falou que ainda não é a hora dele. Como que ele vai fazer? Talvez ela poderia reunir algumas pessoas ali na festa e dizer: vamos até o local mais próximo que tenha vinho. Vamos ver se conseguimos arrumar alguma pessoa que possa nos ajudar a transportar esse vinho. Ela não conseguiria trazer um vinho da qualidade que Jesus ofereceu para aquele casamento. Talvez ela teria vários limites, ela gastaria suas forças, seus recursos, o seu tempo, ela deixaria de desfrutar daquela festa, porque ela ficaria ocupada procurando pessoas para reunir recursos e procurar transporte para poder carregar o vinho para aquele casamento, e ela deixaria de viver o melhor naquele tempo, de desfrutar da festa, enquanto que Jesus já tinha o milagre em mente para operá-lo ali. E é isso que acontece quando nós não obedecemos. Nós perdemos de desfrutar, de descansar
e de ficar em paz. Muitas vezes gastamos os nossos recursos financeiros e depois, quando vem o milagre, nós pensamos: eu não precisaria ter feito isso, porque depois veio o milagre e isso já estaria resolvido. E eu gastei meu tempo, gastei meu dinheiro, gastei a minha mente ocupado, preocupado, sendo que Deus já tinha na mente dele o milagre para fazer em nossa vida. Então, a obediência a Deus, ela paralisa aquilo que está paralisando você. Quando você obedece a Deus, você continua a sua vida em paz, descansando nele. Hoje é o dia 252 de 365, a leitura bíblica é Esther, capítulo 1, e a palavra-chave é obediência. Então, entenda o valor da obediência a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica. Vamos ler agora o livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1. Então aqui, versículo 1 e 2. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias que iam desde a Índia até a Etiópia. 3. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. 4. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. 5. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana. 6. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata a colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pérolas preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. 7. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. 8. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. 9. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. 10. No 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. 11. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. 12. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou furioso. 13. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros. 14. Em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. 15. Ele perguntou: Eu, o rei Xerxes,
mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? 16. Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. 17. Pois quando em todo o território, em todo o reino, as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Versículo 18. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. 19. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor, e mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. 20. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. 21. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. 22. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Esse texto que nós lemos de Ester, capítulo 1, nos mostra que o rei ele não poderia ser envergonhado diante de todas as províncias. Como nós acabamos de ler aqui, havia uma festa de 6 meses, onde o rei Xerxes concedeu que todos desfrutassem de todo o alimento e tudo o que quisessem beber. E todas as 127 províncias estavam reunidas. Quando ele, no último dia, resolveu apresentar a rainha Vasti para todos os que estavam ali na festa e ela se negou, ela colocou o rei em uma situação de grande vergonha, em uma situação de grande humilhação. Então, ele, antes de tomar uma providência, conversou com seus conselheiros. Isso nos traz um ensinamento. Muitas vezes, nós passamos por situações difíceis em que as outras pessoas nos colocam e queremos agir por impulso, queremos agir com raiva daquele momento. Dizemos coisas indevidas porque não pensamos. Mas o rei Xerxes, ele não fez isso. Ele viu o que a rainha Vasti fez. Ela era a esposa dele. E ele chamou os seus conselheiros para ouvir o que deveria ser feito. Um segundo ensinamento que nós temos aqui é que devemos respeito às autoridades. A rainha Vasti, embora fosse esposa dele, deveria ter notado que naquele momento ele estava chamando ela como rei e que toda a província estava ali. Existem circunstâncias na vida em que nós precisamos atentar para o propósito, para aquilo que está acima de nós. Muitas vezes Deus nos chama para trazer uma palavra amiga em um culto, em uma reunião, e nós não estamos tão bem naquele dia. Não queríamos estar ali, mas Deus diz: dê um sorriso, porque aquela pessoa que está ali no banco, aquela pessoa que Deus coloca uma palavra para você dizer para ela, precisa mais do que nós. E muitas vezes nós precisamos deixar de lado a nossa vontade e fazer a vontade de Deus.
para cumprir o propósito de Deus. Aqui no caso, a rainha Vasti desprezou o seu marido publicamente. Ela não parou para pensar: eu sou esposa dele, mas eu também sou a rainha. Naquele momento, ela estava sendo chamada como rainha de todo aquele império. E ela não atentou para isso. Então, na hora em que o rei Xerxes conversou com seus conselheiros, o Memucã disse: ela descumpriu um papel muito importante. E isso vai gerar um impacto muito grande em toda a sociedade, em todas as casas, em todas as famílias, porque ela está trazendo uma mensagem de que todas as mulheres podem desonrar os seus maridos. E isso vai ser ruim para o império e para todas as províncias. E foi por esse motivo que Xerxes editou aquele decreto, dizendo que ela seria destituída. Ela não seria mais esposa dele e ela seria destituída do cargo de rainha. E o livro de Esther, nos próximos capítulos, vai contar para nós como foi que a Esther se tornou a rainha em lugar de Vasti. Você, lendo o livro de Esther, vai saber como ela era uma mulher da, do povo de Israel, judia, e como ela participou de um concurso de beleza que foi feito pelo rei Xerxes para escolher a esposa que ficaria no lugar de Vasti. Essa história nos mostra que quando nós não cumprimos o nosso propósito, a função que Deus coloca para nós cumprirmos, Deus convoca outro, coloca no lugar, para que a obra dele continue, para que o propósito dele continue. Então, essa é a leitura de Esther, capítulo 1, e tudo isso está relacionado com obediência. Nós devemos obediência e honra a Deus, devemos obediência e honra às autoridades, devemos obediência e honra aos propósitos que Deus tem colocado em nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.